Aí você tem lá um indicador de IEAM, por exemplo, né, de exposição a agentes nocivos. Aí você não se prepara numa entrevista com o seu cliente para você saber se de fato ele trabalhou exposto a agentes nocivos à saúde, qual é o período, se eu vou ter que apresentar um PPP, ou um formulário, um SB, né, 80, 40, enfim. O que é que eu tenho que apresentar? Você tem que, para fazer o processo andar rápido, fazer um processo que já chegue redondo para o servidor. Eu costumo brincar que a gente é garçom de servidor. E aí tem gente que fica meio bravo comigo. Ah, eu sou garçom de servidor, coisa nenhuma, não sei o quê. Mas, gente, a gente está ali para servir o servidor. A gente tem que entender que na dinâmica do servidor do INSS, ele tem um poder que a gente não tem, que é deixar o seu processo de lado e passar para o próximo, que está mais fácil para ele resolver. Se o servidor está ali, olha, eu depois de 14 mil processos analisados, você passa a mão na tela, você sabe o que é que vai para exigência, o que é que não vai para exigência. E eu bato sempre nessa tecla, o servidor do INSS bate meta. Ele não trabalha mais por hora, ele trabalha por meta. Então, se ele bater a meta dele em 1 hora, ele vai ter o resto do dia em paz para ele ficar com a família, assistir séries no Netflix, fazer o que for. E eu sempre pergunto aos colegas, assim, se você pudesse atender a demanda do seu escritório, eu hoje cheguei no escritório 10 da manhã e voltei agora, 7 da noite. O dia inteiro lá no escritório trabalhando. Se eu pudesse resolver tudo que eu resolvi das 10 da manhã às 7 da noite, tirando aí 1 horinha de almoço aí, que também ninguém é de ferro, né? Em 1 hora, tu acha que eu não ia querer? Claro que eu ia querer. É assim, gente. A gente faz concurso para ganhar bem e trabalhar pouco. Essa é a cultura do brasileiro. Não se iluda com relação a isso. Então, se o servidor ele já tem a manha de análise, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar o seu processo e ele vai falar assim, ixi, esse aqui eu vou botar para exigência. Ele olha o que diz, em 2 minutinhos ele já sabe que tem lá uma atividade de RPPS que você não juntou declaração no processo. Declaração de que aquela atividade de RPPS não foi usada no RPPS para nenhuma finalidade. Então, o servidor vai ter que fazer uma exigência. Se ele vê que vai ter que fazer uma exigência, tecnicamente, ele teria que fazer toda a análise e fazer todos os pedidos de exigência, tudo bonitinho. Isso no mundo de Alice, ou como diriam os meus professores processalistas, né, no mundo do DVC. Só que uma exigência ele pontua 0,2. E um processo concluído, se for de aposentadoria por tempo de contribuição, ele pontua 1,45. Ah, é pouco, é muito? Ele só tem que fazer 5,55 pontos no dia. Então, se ele faz 4 processos de aposentadoria por tempo de contribuição, ele bate a meta dele do dia por folga. Mas, se ele fizer exigência, ele tem que fazer 7 exigências para bater com exigência a mesma pontuação de um único processo que ele poderia ter concluído com concessão ou indeferimento. Tu acha que o servidor vai querer fazer 7 exigências? Vai demorar esse tempo? Não vai, gente, ele não vai. Se ele vê que ele vai ter exigência, ele bota o seu processinho no canto. E aí chega um dia que ele junta 27 processos desses que vão para a exigência, ele manda aquela exigência automática. Sabe aquela exigência que pede documentos que você já juntou? Aquela exigência que vem assim, não vem CRE com CRE. Você olha assim e fala assim, meu Deus do céu, o que essa pessoa quer? Porque é automático. É automático assim, não é automático que foi o sistema que fez. É automático que ele copiou a exigência automática e colou e fez, mandou para você. Só para ganhar tempo. Só que quando ele ganhou aquele tempo, ele bateu meta. 27 processos da meta do dia. E quando é só fazer copiar e colar, em 30 minutos, 1 hora, ele vai ali, copia, cola, e ele vai para casa, no final de semana dele ali. E aí você perdeu aquele momento precioso por falta de organização, por falta de você, advogado, colega advogado, ter feito uma boa análise do que e ter juntado tudo no processo. Ah, professor, mas eu fiz tudo, tá tudo certinho, não tinha erro no meu requerimento. Ah, gente, tem vezes que a gente não tem sorte e infelizmente acontece, mas isso é exceção. A regra é que o servidor ele quer um bom processo. Se ele pega um bom processo, ele vai analisar e vai dar vazão àquele processo.